paz, irmãos. Para quem não me conhece, porque são 2 cultos, né? Um à tarde e outro de manhã. Eu só venho pela manhã e tem irmãos que só vêm à tarde. Aí muitas vezes a gente nem se conhece, né? Mas meu nome é Ingrid, eu tenho 64 anos, sou professora aposentada e tenho 2 filhos. E eu agradeço a oportunidade aos pastores, a Deus e aos pastores, por poder dividir, falar um pouco o que Deus fez na nossa vida. Daniel 11, 26 diz: e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É verdade. A nossa dificuldade, irmãos, é porque nós não dedicamos tempo à palavra de Deus. E a gente fica no raso, né? A gente fica conhecendo Deus de uma forma não profunda, mas culpa é nossa, né? Porque tudo está consumado, diz a palavra de Deus. Ele já fez tudo, o mais difícil ele já fez. Então eu vou passar uma pincelada assim sobre a nossa infância. Eu sou a 10ª filha de minha mãe, ela era uma prostituta, mas ela era crente também, ela era da igreja, ela falava da palavra de Deus. Pode ser uma coisa dessa, uma prostituta mesmo assim, que não deixava nada, até com os diáconos da igreja ela era amigada, com os diáconos da igreja. Foi eu que pedi assim, viu, irmãos? Eu pedi assim, eu digo, traga num copinho para... E esse testemunho, essa vida da minha mãe, ela me marcou muito de uma forma muito negativa. Ela foi assim uma tragédia na minha vida. Nós tínhamos a palavra de Deus, mas ninguém lia a palavra de Deus. Mas minha mãe falava da palavra de Deus. Ela ia para a igreja com a Bíblia e quando chegava já tinha os fregueses. Ela deixava a Bíblia lá e ia ficar com os fregueses dela. Um horror, uma coisa. E por conta disso, desse lar, não é? Dividido, minha mãe, ela, não sei se foi sem querer ou foi, não sei, cegueira espiritual. Ela escancarou as portas para espíritos malignos tomar conta dos seus filhos, tomar conta da vida dela. Porque a palavra de Deus diz, porventura pode uma só fonte jorrar água doce e salgada? Não pode, irmãos. Ou jorrar água doce ou salgada, né? Isso é confusão. E por conta disso, eu fui abusada sexualmente dentro da nossa casa. Porque tinha muitos homens que chegavam. Nós morávamos dentro naquele tempo chamava cabaré, viu? Aí chama, né? Pode chamar, né? Tem problema não. Nós morávamos dentro do prostíbulo mesmo, que aí facilitava a vida dela. E era uma família de prostitutas. Eram 3 irmãos e irmãs, todas prostitutas, irmãos. Nós não tínhamos modelo. Então, foi muito difícil a minha infância, porque eu me acordava com meus irmãos me abusando sexualmente. Eu tentava me desvencilhar, mas eu dormia, eu não sabia de nada. E quando foi, irmãos, eu fico indo e voltando, viu, irmãos? Porque eu não tenho muito costume de falar. Mas o parto da minha mãe foi muito difícil. Começou a minha história aí. O parto foi muito difícil. A minha mãe disse que eu coloquei a mão. Eu nunca ouvi falar que uma criança rompesse a bolsa da mãe e colocasse a mão para nascer. E ela pensou que ia morrer e fez uma oração a Deus, pedindo perdão dos seus pecados. E isso eu senti muito, porque hoje há estudos, né? Que o que a mãe sente, se a mãe sente rejeição, se a mãe sente tristeza, se a mãe é abandonada quando fica grávida, a criança também sente, né? E começou daí a minha história. Com 6 meses eu tive meningite. Naquele tempo não se chamava meningite, chamava-se doença de menino novo. E aí, a doença meningite, ela afeta o cérebro. Ou a criança morre, ou se escapar, ela fica doida. E foi o meu caso, eu fiquei doida, sem juízo de verdade. Aí você diz assim, oxi,
A Bíblia diz assim: o espírito do homem sabe o que nele está. Eu sei do que estou falando, né? Eu me criei sem entendimento. Eu era aquela criança assim. Eu não sei como pode existir um negócio desse, não. Só quando Deus quer fazer algo tremendo na nossa vida, né? Eu me criei sem entendimento, sem pensamento. Era aquela menina abestalhada. Todo mundo me chamava de doida. Olhe, mãe, se você quiser que seu filho seja um doido, que espíritos malignos se apoderem do seu filho, diga todos os dias a ele que ele não faz o que presta, que ele é um menino broco, que ele não entende nada, que ele não faz nada que preste, tudo que ele faz se estraga, tudo que ele faz, ele é um desastrado. Diga todo dia isso e você vai ver o que é que vai acontecer. Espíritos malignos, eles se apoderam, né, porque os pais são autoridades sobre os filhos. E aí, eu sofri esse abuso e eu cresci com muita vergonha de ter uma mãe prostituta e de ter uns irmãos tão prosmíscuos, uns irmãos tão... as nossas brincadeiras dentro de casa era voltada para o sexo. Parecia uma casa de bicho. Não parecia casa de gente, não. Eu achava que nós éramos todos uns bichos, criados de qualquer jeito, dormindo pelo chão. Eu tive a minha adolescência comendo tudo que era do chão. Lavagem, resto de comida na feira, final de feira, e ficava as jacas, as mangas, tudo pelo chão, em cima das bancas. Tinha varigeira, mosca, mosquito. Eu nem olhava, a fome era tão grande que eu só comia tudo aquilo. Comia lavagem, comia... Eu só andava olhando pelo chão para comer as coisas do chão. Maltrapilha, chamava-se maloqueira naquele tempo. Eu era aquela menina que chegava numa roda de homens e eu ficava ali no meio. Aí os homens vinham me abusar também. Vinha se esfregar em mim, porque via aquela menina desamparada, aquela menina que não tinha ninguém perto dela para tomar conta, né? Hoje chama-se abandono de capaz. Se eu tivesse nascido nessa geração, certamente o conselho tutelar iria, né, me pegar e levar para algum abrigo, porque eu era aquela menina rejeitada, que ninguém tomava conta. Os meus irmãos, eles me odiavam. Eu tinha um irmão que ele só vivia preso. E ele queria me matar porque eles achavam que eu era a mais favorecida por ser a caçulinha, era a mais que recebia mimos. E não era, irmãos. Cada um dos meus irmãos tem uma história bem trágica, bem feia. Quando nós crescemos, cada um foi dizendo um ao outro o que aconteceu conosco. Mas meu irmão, ele queria me matar. Ele era, naquele tempo, há 50 anos atrás, eu conheci maconha dentro de casa. Eu era tão abestalhada, tão bobona, que meu irmão dizia assim: olha, vai para a escola e fuma maconha, porque tu chegar lá, tu vai dar um show, olha. Ele sabia que eu era abestalhada mesmo, bobona, boboca. E ele disse: olha, fuma maconha que tu vai dar um show. Olha, a maconha faz tu ser inteligente, tu ser capaz. Eu ia ser presa, eu acho, se eu tivesse fumado essa maconha e chegasse lá diferente do que eu era, alterada, né? Todo mundo sabia que eu era tímida por conta das minhas vergonhas. Eu não me achava igual a ninguém. Eu era aquela pessoa encolhida, quieta, mal cheirosa, mal vestida, não me enturmava. Por quê? Porque eu não era igual. As meninas, minhas amigas, era tudo cuidadazinha, né? Tudo limpinha, tudo arrumadinha, mas eu não. Então ninguém nem chegava perto de mim, nem eu chegava perto delas. Elas não chegavam porque eu não tinha as roupas iguais, eu não tinha as condições iguais, eu não tinha os lanches iguais. Então eu não me aproximava delas, nem ela de mim. Então minha vida inteira foi escondendo esse segredo do abuso sexual. Quando a minha mãe já estava velha, eu comecei a querer contar a ela, e ela passou mal. Ela passou mal e eu tive que levar ela para o hospital. Ela passou mal pelas coisas que eu disse, e eu não sabia desse negócio de confrontar.
de confrontar uma pessoa, perguntar o porquê. Não, fui perguntando a ela alguma coisa do meu passado e ela começou a passar mal. Eu digo, pronto, eu não posso contar com a minha mãe. E eu levei ela para o hospital e a médica disse assim, a senhora perguntou a ela, a senhora sofreu alguma contrariedade, acho que ela fez assim, foi ela. E eu fiquei ali, eu digo, meu Deus, né? Eu digo, pronto, não posso contar nada, nem perguntar nada à minha mãe, porque ela passa mal, né? Então eu cresci desse jeito. E eu fiz, desde que eu me entendo de gente, desde o 3º ano, que é a idade que eu me lembro, eu filava tudo, irmãos. Eu fiz até o 1º e o 2º grau, não é como agora, né? Ensino fundamental dos 9 anos, que tem jardim, quer dizer, não sei se tem jardim, mas terceira fase, tem subdividido, né? O fundamental está todo dividido. Mas eu fiz o primário e fiz o 1º grau e o 2º, tudo filado. Nunca fiz uma prova assim da minha inteligência, da minha capacidade, porque eu não tinha, irmão, não tinha de verdade. Eu não tinha. Eu me achava estranha, esquisita e com esse segredo, que eu não podia contar a ninguém. E o casamento? Quando eu estava para casar, eu digo, não, ninguém vai me querer, porque você sabe. Interessante que ninguém falava sobre isso, sobre abuso sexual. Era um segredo, era uma coisa muito feia, muito triste. Ninguém dividia com ninguém, mas eu sabia que eu não tinha valor. Eu cresci, me desenvolvi com um senso de desvalorização. Eu sabia que eu não podia casar, porque não tinha como. E eu digo assim, qualquer doido que passar na minha porta, que me quiser, eu vou casar com ele. E realmente, chegou um doido na minha porta. Não disse que todo panela tem um texto, né? Não falta sapato velho para pé. Pronto, isso aí. E aí chegou um doido varrido. Só que esse doido, ele gostava muito da palavra de Deus. E isso me chamou muita atenção. Foi o mais que me chamou a atenção. Depois a gente avaliando e pensando, ele era a mesma situação que a minha mãe era. Minha mãe não vivia a palavra e falava da palavra de Deus como se ela vivesse a palavra. Mas por trás ela tinha uma vida dupla, né? Ela era uma profissional, mas ela era muito prostituta. Lá em casa tinha tanto dinheiro, irmãos. Lá em casa tinha 2 pinicos. Um todo amassado, todo velho, cheio de dinheiro debaixo. E o outro bem novinho. Porque ela dizia assim, se um ladrão chegar aqui, ele vai procurar nas gavetas, ele vai procurar em todos os lugares, mas ele não vai procurar o dinheiro debaixo do pinico, ela dizia. Mas era muito dinheiro da prostituição, muito dinheiro. E aí, irmãos, esse doido chegou, né? E agora para dizer que eu não era virgem? Ai, irmão. Aí, esse segredo guardado, essa vergonha, essa dor, eu me criei nesse mundo assim de vergonha, de timidez, de dor. Eu não falo, irmãos. Eu não falo em canto nenhum. Ninguém nunca viu. Tem 15 anos que eu estou na igreja. É a 3ª vez que eu falo aqui em cima. Tímida de me acabar. Mas eu falo, porque Jesus, Ele é maior na nossa vida, né? E aí, irmãos, eu tive que dizer a ele. Ele não achou nada. Normal. Mas não foi isso, irmãos. Porque você pensar em uma coisa... você pensar ou fantasiar é uma coisa, a realidade é outra, né? Pronto. Então foi isso que aconteceu. Eu disse a ele que eu não era mais virgem e disse as circunstâncias que eu não era mais virgem. Por que eu não era mais virgem? Não tem problema não. Você era uma criança. Tudo bem, nós casamos. Ai, irmãos, 15 anos que eu passei casada com esse homem. O nosso casamento não deu certo porque eu não era virgem. Ele colocou na cabeça que ele tinha o direito de casar com outra pessoa. Aí se ele não trabalhava, e se ele não cuidava, igual os outros casais, ele, apesar de ser crente, viu? Apesar de ser da igreja do mesmo jeito.
E aí, todas as minhas vergonhas, todas as minhas dores com o casamento, ela se potencializou. Ela aflorou. Por quê? Quando eu estava na minha casa, solteira, eu não contava nada a ninguém. Ninguém sabia desse segredo. E eu vivia ali escondidinha, né? Mas no casamento, ele sabia. Então ele pegou exatamente esse ponto fraco, essa vergonha minha. E ele chegava assim diante de uma igreja. Na igreja central, aí, presbiteriana. Aí não chamava encontro de casais, não. Era reunião de casais. Aí o pregador, olhe, porque você leve sua esposa para passear e deu um ramalhete de flor a ela. Ele dizia assim, chegava no fim da igreja, dizia, ei, pregador, misericórdia. Ele contava a nossa vida dentro da igreja. Ele contava da minha vida. Não era louco? Louco de pedra, né? Eu também, doida, também, igual. E aí, ficou esses dois doidos, né? E ele contava da minha vida aos homens, contava às mulheres, às minhas amigas. Ele saía contando. E eu, cada vez eu me encolhia mais. Cada vez eu ficava mais envergonhada. Cada vez eu ficava mais triste. Cada vez eu ficava mais encolhida, mais sem vida, mais apática. E eu fazia tudo o que ele queria para ver se ele não contava da minha vida. Eu era aquela pessoa. Eu tinha uma amiga, ainda tenho, né? Que se tornou uma pastora, a pastora Abigail. Ela era a única pessoa que visitava a nossa casa muito. Ela dizia assim, mulher, te dá valor, porque eu era assim. Depois a gente vai ver que a gente tinha dependência emocional. Era uma dependência dele, né? Eu não tive um pai, não tive um lar. Então eu fiz daquele homem o meu tudo. Eita, cheia, aquele homem que vai mudar a minha vida, que vai me dar uma casa, que vai cuidar de mim. Olha que maravilha. Uma fantasia, irmãos. Aí com tudo isso, com essa vida, ele não trabalhava. Tinha um rapaz chamado Dimas, tem algumas pessoas aqui na igreja que conhecem. Ele era encarregado da Silp, que agora é a Parmalat. Ele deu três oportunidades dele de emprego. Todos os empregos ele saía, porque ele não queria, assim, ser um dono de casa, um mantenedor. E quem era a mantenedora? Eu fazia tudo. Eu trabalhava de doméstica, eu trabalhava de diarista. Eu ia na Ressaca, no Pau Pombo. Tinha um partido de chuchu do irmão Romeu. Ele já faleceu. E eu ia para trabalhar. Eu trabalhava de tudo para bancar ele. Para ele permanecer comigo. Para agradar ele. E aí eu tive um colapso nervoso. Eu não aguentei aquela situação. 15 anos ali, escravizada, espezinhada, injuriada. Eu não aguentei, meu corpo não aguentou. Aí eu tive uma estafa, que naquele tempo se chamava de fraqueza geral. Eu digo, eu vou morrer. Meu Deus, eu desmaiava de instante. Eu ia dormir aparentemente boa e me acordava passando mal. Meu Deus. Aí eu ia no espelho, eu estava branca. E eu digo, eu vou morrer. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu digo, já que eu vou morrer, eu vou ler a Bíblia para ver o que é que ela me garante de vida após a morte. E eu comecei a ler João 11, né? A ressurreição de Lázaro. E eu pegava aquele santinho, que o povo diz, santinho de candidatos, apanhava eles no chão e escrevia. Eu ia trabalhar, eu morando lá em Manoel, as casas ricas, né? Do povo rico lá. Aqui no Heliópolis, e eu ia lendo, e eu ia decorando, e eu ia lendo a palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só que eu não lia de uma forma assim, como que está lendo qualquer coisa, não, irmãos. Eu li querendo, parece que eu queria escrever aquilo dentro de mim. Parece que eu queria viver aquilo. Era uma realidade que eu trazia para mim. E como foi que eu saí de toda essa situação, irmãos? Porque aí só é uma pincelada, né? Como foi que eu saí de toda essa situação? Através da palavra de Deus. Em todas as situações, eu li naquele livro, Personalidades Restauradas. E
a irmã Valnice dizia assim, que em Jerusalém, na Jerusalém antiga, havia 12 portas. E por trás de cada porta havia uma fonte para quando os inimigos lançassem uma seta com alguma bucha, alguma coisa inflamável, que incendiasse com a força, com o atrito da flecha, ele jogasse na porta, então a porta ia queimar e os inimigos iam entrar naquela porta e ia dominar a cidade. Então ela disse que a estratégia do povo de Deus era por trás das 12 portas que cercavam a cidade, tinha uma fonte de água. Eu peguei aquela verdade e comecei a trazê-la para a minha vida. Como, irmão? Eu não tinha um casamento, então eu lia e era como que eu queria escrever. Eu vivia aquela palavra, Isaías 54. Chamei-te como uma mulher desamparada e de espírito abatido, diz o Senhor. Nunca mais te lembrarás da vergonha da tua mocidade, nem do opróbrio. E eu vivia aquela palavra. Eu não tinha um marido, mas o meu marido é Deus. Ô, irmão, por que Deus, em Isaías 54, ele se revela como marido? É um marido porque é uma figura de um mantenedor, daquele que dá carinho, daquele que traz segurança. Não é um mantenedor, claro que a gente sabe que não é um marido físico, mas é aquele que supre as necessidades. Então, eu via isso na palavra e eu vivia por essa palavra. E como eu disse às irmãs, eu encontrei na palavra de Deus, lendo, eu li a palavra desesperadamente, porque eu achava que lá em Monechel, há muitos anos atrás, existia uma vassoroca. O que é uma vassoroca? É um estrago, vamos dizer assim, que a água faz. A terra muito fofa e ela faz um buraco e dividia entre o centro da cidade, que era a Rua da Tábua, e o bairro do Manechal. Então era profunda aquela vassoroca. Eu dizia assim, minha vida é igual a essa vassoroca. Eu morava em Manechal, sempre transitava. Eu dizia, minha vida é igual a essa vassoroca. A gente olhava, não tinha fim. Não tinha fim. Eu dizia assim, não é algumas carros ou caçambas de terras ou de metralha ou de entulho que vai sanar essa vassoroca. Tem que ser o DNER, Departamento de Estradas e Rodagens. Eu via aquela situação e eu olhava para mim. Eu digo assim, minha situação da minha alma, do meu ser, do meu corpo, da minha vida, ela não vai ser sanada com a pazinha da ação do Espírito Santo. Eu tenho que ir muito profundo. Eu tenho que ir profundo no Espírito de Deus. Já que eu vim para esse mundo tão estragada, tão cheia de problemas, tão cheia de amarras, tão cheia de prisões, na mente, na alma e no corpo. Então eu digo, eu preciso de algo profundo da palavra de Deus. Então para cada situação, com essa ideia, com essa sabedoria que essa irmã trouxe no livro, eu comecei a vivenciar. Eu comecei a vivenciar isso. Para cada detalhe da minha vida, eu comecei a pegar uma porção da palavra de Deus. Por exemplo, se eu começava a passar mal, com taquicardia ou com ansiedade, eu ia lá para Pedro, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, irmão, não era só uma leiturinha assim, não. Ler, dados, inflama. Não, eu queria que aquela verdade se tornasse, se concretizasse dentro de mim. É a palavra que eu mais uso. Eu digo, Espírito de Deus, concretiza essas realidades dentro de mim. Porque você já percebeu uma coisa, irmãos? É o verbo, mas é baseado na palavra de Deus, viu? O verbo que se materializou. O verbo é a palavra.
mas ele se materializou em Jesus. O verbo que se fez carne e habitou dentro de nós. Eu digo, Jesus, materializa essa verdade dentro de mim, Senhor. Eu preciso desesperadamente. Uma é a realidade da palavra, irmãos. Eu vejo assim, viu? A palavra de Deus é a verdade, ela se cumpre, ela está aqui. E aqui está o meu problema. Mas entre nós, tem que acontecer alguma coisa. Ela é a verdade, eu tenho um problema. E agora, para ela se materializar? Ela vem em forma de realidade dentro de você. Então, que tem que ter que o Espírito de Deus, ele se materialize. É o mais que eu falo isso a Deus. Deus, traga essa concretização dessa palavra. Te materializa, Senhor. Traga a existência isso na nossa vida. Então, nossa vida... E aí eu comecei a ter entendimento, irmãos. Eu era professora, uma professora burra, que não sabia. Eu perguntava às colegas, como é que se ensina? Como é que dá aula? Eu via... mulher, cada um tem que fazer o seu. E antes, irmãos, quando eu trabalhava de doméstica e de diarista, aí eu fiz esse concurso na prefeitura. Eu digo, meu Deus, eu vou fazer. Assim, vou chutar. Eu não sabia de nada. A minha cabeça não entrava nada, principalmente essas coisas. O cateto da hipotenusa, vezes... Eu digo, oxê. E eu sei lá o que é isso, raiz ao quadrado. Não entrava nada. Eu achava tão bonito na sala de aula. Nas minhas colegas, elas ficavam assim, interagindo com a professora, interagindo com o conhecimento. E eu ficava olhando, era para elas. Eu dizia assim, tu estás entendendo isso, é? Tu sabe disso, é? Sei, mulher. Eu sei, assim, assim. Aí eu olhava para dentro de mim e eu digo, pois eu não estou entendendo, não. Não sei nada disso, não. Eu só ia para a escola, irmão, para sair de casa. Para desaparecer um pouquinho, sair daquele meio tão conturbado que era a minha casa. Então, para o casamento, eu achei solução, Isaías 54. Viveu o tempo todo, irmãos. Era aquele marido ruim, aquele marido que não valorizava, aquele marido que não trazia as coisas para dentro de casa, que deixava faltar tudo, que saía do emprego para não suprir as necessidades do lar. E eu, Senhor, Tu és o meu marido, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. De tanto eu botar essa palavra dentro de mim, vivenciar essa palavra, que um dia eu sonhei. Eu não gosto de falar de sonho, irmãos. A palavra de Deus diz, conta o sonho como sonho. Nada mais, só sonho mesmo. Não profecia, não que Deus fala também através de sonho. E eu sonhei que eu estava no meio-fio e vi uma mulher e eu acompanhava ela. Eu digo, essa mulher é crente, no sonho, né? Essa mulher é crente e é da Assembleia de Deus. Ela vinha na minha direção, colocava a mão na minha cabeça e começava a declarar Isaías 54. Chamei-te como uma mulher desamparada e de espírito abatido, diz o Senhor. Nunca mais te lembrarás da vergonha da tua mocidade, nem do opróbrio da tua viuvez. Eu sou o teu marido. Irmãos, a partir dessa data, a partir desse dia, minha vida começou a prosperar. Mas sabe por quê? Porque eu renovei a minha mente com a palavra de Deus. Eu era uma doida, uma bobona, uma bestalhona. Todo mundo via assim a expressão do meu rosto, que eu era aquela pessoa. E aí eu vi Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não era transformada pelo conhecimento do mundo, que eu não entendia, eu sabia. E comecei a colocar a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus. E decorar a palavra de Deus. Mas era uma agonia, eu queria que Deus fizesse logo. E eu decorava e eu falava, era uma coisa... A loucura no natural se tornou uma loucura espiritual, porque eu queria que Deus fizesse, e Deus foi me dando juízo. Quanto eu não saber ensinar, eu não sabia, mas eu vi na palavra de Deus, Salmo 119, versículo 99, o salmista Davi dizia, tenho mais sabedoria do que os meus mestres, porque eu temo a tua palavra, porque eu amo a tua palavra. Irmãos, um mestre, que é mais do que um professor, um mestre de um rei, tem que ter muita capacidade
tem que ter mais conhecimento do que um rei, né? E o rei Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Ele era profeta, sacerdote e rei. Mas ele dizia, eu tenho mais sabedoria do que eles. E eu dizia também, Senhor, eu tenho mais sabedoria. E eu começava a declarar. Eu começava a me encher da palavra e bater na porta de Deus, Senhor, muda. E a irmã Valnice também, ela mandava fazer essa oração. Olhe, faça uma oração assim, pegue na sua mente e declare, minha mente, sede da minha alma, não será mais depósito para o lixo de Satanás, mas será o depósito da palavra de Deus. Eu só vivia dizendo isso. Eu era algo tão profundo assim com Deus, que eu queria que fosse logo, e eu vivia de dia a noite. E eu, quando eu fiz o concurso, quer ser chamada, a nota irrisória, 5,7, nem 6, irmãos. Como é que essa criatura ia ser chamada? E eu comecei a orar, Lucas 18. Decorei, olhava para Deus, abria a Bíblia e dizia, olha Deus, olha aqui, Senhor. A viúva pobre insistindo com o juiz iníquo. E eu dizia, Senhor, e eu gravei, e eu dizia a Deus. Aí eu sempre dizia a Deus, os últimos versículos. O juiz, além de ser iníquo, ele era tão ruim, irmão, que esse nome iníquo, ele é designado para Satanás, o homem iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. Não é verdade? Em Apocalipse. E a Bíblia diz que esse juiz, ele era iníquo. Não temia a Deus nem a homem nenhum. Mas ele ainda disse, assim, porventura não fará Deus justiça e juízo aqueles que clamam de dia e de noite? E logo após vem Jesus, a resposta de Jesus. Disse Jesus, digo-vos que depressa vos fará justiça. Eu digo, Jesus, eu fico com a sua palavra. Eu fico com depressa, já, é agora, né? Quando você diz, menino, vai pegar ali depressa, corra, né? É agora, é já. Então eu digo, Jesus, eu fico com a sua palavra. E insisti de dia e de noite para eu entrar nesse concurso e entrei. Terminei 25 anos de magistério. E nesses 25 anos de magistério, Deus preparou algo tão maravilhoso para nós. Nos encaminhou, irmãos. Nos levou a pastos verdejantes que eu nem me imaginei. Nesses 25 anos, eu fui cedida para a vara da infância e juventude. Eu fui cedida, eu fui gestora de escola. Eu trabalhei como coordenadora na Secretaria de Educação, como supervisora. Eu dava palestra na escola Letácio, 5 escolas aqui da Boa Vista. 17 professoras, misericórdia. Como, Senhor? Só podia ser Jesus, né? Só podia ser Deus, né? Que eu não tinha esse entendimento, mas eu procurei, viu? Depois da palavra de Deus, o mundo assim se abriu para mim. O meu entendimento, as minhas faculdades mentais, ela foi restaurada. À medida que eu me lançava na palavra de Deus, o conhecimento de mundo também andava quase paralelo, irmãos. Porque uma pessoa que não tem entendimento não pode fazer ofício, nem processos para juiz, não pode ficar. Nós trabalhamos 6 anos e meio. Saímos porque tínhamos que sair, porque nós estávamos fora de função e para aposentar, tinha que voltar para a sala de aula, senão não aposentava. Então, para cada necessidade minha, eu achava uma palavra. Ansiedade, 1 Pedro 5,7. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Eu me acordava desesperada, e assim sem dormir, o coração palpitando. Aí eu dizia assim, Satanás, se desaloja da minha mente. Satanás, eu não te dou lugar. Em nome de Jesus. Aquilo ia passando. Aí alguém pensa assim, ô irmã, e você estava cheia de Satanás, para falar assim. Não, mas tudo que é ruim é dele, né? E tudo que é bom vem de Deus. Então, nas minhas crises de ansiedade, nas minhas crises de palpitação, eu dizia, Satanás, eu não te dou lugar. Em mim não tem nada que você gosta. Eu não gosto nada que você tem. Então, sai agora em nome de Jesus.
Eu oro direto assim, irmãos, na minha casa, com meus filhos, na cabeça deles. Em nome de Jesus, Satanás, sai agora, porque você não tem nada em mim. Eu não gosto nada das suas coisas. Satanás, ele não obedece uma pessoa que compactua com ele, que na vida dessa pessoa tem mentira, tem alguma coisa que ele goste, que a pessoa goste, que ele gosta, ele não respeita. Mas um filho de Deus, que conhece o seu lugar, ele respeita, ele bate em retirada. Então, irmãos, minha vida, ela começou a deslanchar à medida que eu fui decorando, internalizando a palavra de Deus. E as coisas começaram a acontecer. Como foi que eu me libertei, de uma certa forma, da vergonha da minha família? Foi quando eu li aquela palavra de Jesus, que Jesus estava em uma casa e alguém disse assim: Jesus, está aí tua mãe e teus irmãos, eles estão te procurando. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam dentro da casa e disse assim: eis aí, minha mãe, meu irmão e minha mãe é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu digo, meu Deus, eu não preciso não ter vergonha da minha família não. Porque eu tenho outra família, eu tenho uma família espiritual, eu tenho uma família de Deus. Foi onde eu consegui me libertar das minhas vergonhas, das vergonhas da minha mãe, por ser uma prostituta, e trazer tanto homem para dentro de casa. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos, que as irmãs sabem que eu não gosto de aniversário. Eu não gosto de estar assim em evidência. Por quê, irmãos? Porque eu fui criada ali, para não estar em evidência. Eu fui criada para estar ali, quietinha, caladinha, sem vez, sem voz. Então isso não tem como uma mulher de 64 anos, de repente, né? E a gente muda mesmo, muda em muitas coisas. Olha aqui falando, né? Mas eu não gosto de aniversário. Todos os aniversários, a minha mãe não fazia aniversário de filho nenhum. 10 filhos. Nós nem sabia que existia aniversário. Mas o dela, ela fazia. Todo ano ela fazia um banquete para ela, para trazer o quê? Os machos dela. Então, aqueles homens, era uma oportunidade dela trazer todos aqueles homens naquele banquete. O que era que acontecia? O meu irmão, que era maconheiro, emaconhado, e tomava cachaça, ele vinha, quebrava tudo, levantava assim a mesa e descia tudo assim. O que era que acontecia comigo? Eu, a magrinha, a pequenininha, me botava do outro lado da rua, me subia no muro e eu descia para ir onde é a sede dos guardas, onde era a cadeia. E eu descia correndo com as pernas. Criança não entende o todo, né? Ela sabe que vai matar, ela sabe que vai acontecer uma tragédia. Todos os copos, os vinhos, os pratos, quebrava tudo. E eu descia correndo e chegava na delegacia. Quando encontrava um soldado bonzinho, ele dizia: calma, menina, calma. Foi o que aconteceu. Aí eu, chorando, e as palavras sem sair. Eu dizia: meu irmão. Aí eu dizia, não sei como eu dizia, eles entendiam. Lá vinha eu aonde, irmãos? Linha de frente, no jipe. Que era um jipe, né? Um jipe aberto, né? Não é jipe Renegade não, viu? É jipe daqueles que é aberto, né? De trilha agora. Lá vinha eu para mostrar, porque o policial não sabia, né? Quem era o meu irmão. Quando eles encontravam, levava ele algemado, levava ele para a cadeia. E aí eu ficava feliz. Assim, porque era uma noite que a gente ia dormir, não ia acontecer nada e tudo ficava normalizado. Mas quando não encontrava ele, o soldado dizia assim: você não disse, menina, que seu irmão estava aqui? Cadê seu irmão? Eu digo, a rua assim, cheia de gente, irmão. Então, toda a minha vida, criança, adolescência, juventude e a vida de casada, de adulto, foi tudo pautada na vergonha, na tristeza e na pobreza. Se o irmão visse meus móveis eram uma carroça. Não é carrocinha essa bonitinha não, viu? Era aquela carroça de
de madeira. Era uma carroça de madeira, era o meu sofá. E onde colocava todas as coisinhas, era uma caixa virada do outro lado. E o guarda-roupa era uma vara. Aí eu colocava era a nossa mobília. Irmãos, só vergonha, só tristeza. E Deus agora, né? O Salmo 113, versículo 5 diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, que se inclina para a terra, para ver o que se passa sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e o necessitado, para o assentar no lugar de príncipes e de reis. Para dar destaque, irmãos, para dar destaque. Deus é aquele que pega o nada, né? Como nós lemos lá em 1 Coríntios 1, 26. Mas ele chamou os loucos. O primeiro da lista é aquele versículo, meu, que me define. Os humilhados, os humildes e aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que são, a fim, com o objetivo de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque Ele é que tem o conhecimento, Ele é que tem a sabedoria, Ele é que tem o poder. E Ele tem prazer de nos dar, de dividir conosco a sua glória e a sua graça. Então é isso, meus irmãos. Para cada dificuldade sua, se você se apropriar. Teve um tempo, irmãos, agora não, viu? Mas houve um tempo que eu era tão afiada com a palavra de Deus. Eu tinha tanta palavra de Deus que eu sou dislexa, então eu gravo mais do que leio. Eu tenho dificuldade de ler algumas palavras. Então eu não sabia. Quando eu fui fazer psicopedagogia, lá, né, falando das dificuldades de aprendizagem, aí eu vi muitas daquelas dificuldades. Eu não sabia e já era professora. E aí eu vi que eu tinha dislexia, feito Cebolinha, né? Em vez de falar rato, fala lato. Então sou eu. E aí, mas eu não sabia que também a mente do dislexo, ele tem a capacidade de gravar, eu não sabia. Mas eu comecei a gravar a palavra de Deus, que quando alguém vinha pedir um conselho a mim, eu ficava olhando para ela e já ficava passando a Bíblia assim dentro da minha cabeça e dizendo, quando ela parar de falar, eu vou enquadrar ela ali, naquela situação. Sabia, irmãos? Mas eu vou votar. Estou aposentada, né? Sabia que nós deveríamos ser assim. Não sabe um advogado? O advogado, ele sabe os incisos, as leis, sabe tudo, né, sobre lei. Então, quando ele vai advogar, chega a pessoa, olha, porque nas minhas terras fizeram isso, grilaram, tomaram, não sei o que, sei lá, o problema que for, né? Ele está olhando para o cliente dele, mas na cabeça dele ele está passando todas as leis, né? Ele está passando. Quando o cliente sai, ele só vai lá na estante, só se certificar, só ter a certeza. Nós deveríamos ser assim. O Filho de Deus devia ser assim. Você olhar para uma pessoa, a pessoa, olha, minha irmã, porque tapioca mordeu beiju, não sei o que, está acontecendo isso na minha casa, né? E você atento ali, quando ela parar de falar, onde é que eu vou enquadrar ela? Onde é que eu vou ler para ela? Teve uma mulher que chegou, olhe, porque eu sou uma falsa, porque está acontecendo isso na minha casa, não sei o quê. Quando ela terminou de ler, eu abri na Sunamita. Aí nós fomos ler, nós dois. Você tem mais problema do que aquela mulher que tinha um filho morto na sua cama e o profeta perguntou, como tu vais? Tudo vai bem na tua casa? Vai tudo bem. Vai tudo bem na minha casa, mas ela estava com problema dentro de casa, problema de morte, um filho morto. E ela, é mesmo, eu não tenho problema não, né? Então nós deveríamos ser assim, irmão. Um filho de Deus, com a mente renovada, nascido de novo, ele devia ser a Bíblia ambulante que o mundo precisa ver. Com atitudes, com vida de Deus dentro de você. Irmãos, desculpa eu falar sempre na primeira pessoa, né? Mas é eu mesmo, né? Tem que ser... É que é feio, né, pessoal? Porque... Mas eu leio a palavra de Deus, misericórdia. Aquela loucura,
no nível natural que eu tinha, eu trago ela para o lado espiritual. Eu não gosto de ler a palavra como se fosse um livrinho. Não, Senhor. Eu entro na história, eu já me vejo ali dentro. Eu já, Senhor, traga a existência. Eu quero ver isso, eu quero vivenciar isso. É assim, irmãos. Eu sou tão exagerada, porque você nunca viu. Sou tão exagerada para falar da palavra de Deus, porque eu falo do Deus vivo. Porque eu falo de um Deus verdadeiro, irmãos, que transformou. Eu sou testemunha ocular das minhas loucuras, das minhas incapacidades, da minha vergonha, da minha dor. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Me tirou de um charco de lodo, me colocou sobre uma rocha. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes a gente faz o nosso Deus tão pequenininho. Oh, irmãos, eu tenho tanta dó quando pessoas passam 5 anos dentro de uma igreja e saem dizendo, aquilo é mentira. Eu passei 5 anos naquele lugar que não fez nada não. Eu digo, oh meu Deus, Ele foi para agradar a gente, pessoas. Ele não se aprofundou na presença de Deus. E nos últimos dias, eu só oro para mim, Ezequiel 37. Eu digo, já que eu estou aposentada agora, Senhor, eu quero mergulhar nas tuas águas, Senhor. E o homem de Deus me deu 1000 covos de Deus nos artelhos, me deu mais 1000, deu nas costas, me deu mais 1000, deu na cintura. Eu digo, Jesus, eu quero me afogar nisso aí. Eu digo, tem hora que eu digo assim, ô Jesus, o Senhor não me quer não, é? Que eu fico tão azuró, tão doida assim. Eu digo, Senhor, o Senhor não me quer não, é? Me pega assim, sei lá, não sei não. É desse jeito. Tanto que eu digo, Jesus, esse-me aqui, Jesus, olha eu aqui, e Ele não quer eu. Eu digo. Isso é verdade, irmão. Eu digo, Jesus, faça alguma coisa comigo. Faça alguma, me machuque, sei lá. Eu não sei dizer. É como que eu quero que Ele me mague assim, puf, acabe com a minha vida. Mas Ele acabando com a minha vida, irmão. A Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Né? Então a gente quer esse amasso desse barro, mas para que haja a vida de Deus, a vida de Deus se manifeste na nossa vida. Deus nos abençoe, irmãos. Aleluia. Vamos orar aqui pela Ingrid. Fica aqui, Ingrid, por favor. Quantos foram abençoados com esse testemunho? Glória a Deus. Eu tive hora que ri, chorei. Eu e Ingrid fomos da mesma igreja, né? Então eu conheci só um pouquinho, né, da história. Não sabia tantos detalhes, mas foi numa época assim que nós fomos despertados, né? Quando o pastor Jadiel chegou e houve um avivamento na igreja. E foi nessa época aí que Ingrid, né, estava começando um processo de cura. Ela não contou, mas ela foi abandonada, né? Acho que teve esse detalhe que você esqueceu, né? O marido dela, esse que ela disse que era doido, ele realmente era doido. ele abandonou, conheço ele, e ele foi embora, né? Ele conta para nós só essa parte, acho que você esqueceu. De que, pastor? Que o teu marido foi embora, como ele foi embora? Ele queria, porque queria, né, outra esposa que ele achava que era bichada, né? Ele queria outra inteira. Ele cafifou isso mesmo, irmão. Aí ele foi embora, nos abandonou. Ele foi para São Paulo e namorou 3 amigas minhas. Eu tenho tempo, pastor, para contar uma coisinha ainda? Não, deixa para outro dia. E interessante que ele namorou 3 amigas minhas e uma delas, Cléa, conhece, e ela vinha conversando com ele no telefone e os aprontamentos. Eu já tinha tirado as passagens para ir para a lua de mel com ele. E aí, lá em Monechel, uma carreta passou e deslocou um vento. E era uma chuva, um dia de chuva. Ela vinha com a sombrinha e ela morreu. E interessante que eu fui fazer o culto fúnebre dessa abençoada. Namorada do meu marido que ia casar, o ex, né? Que ia casar com ele. Aí quando chegou lá, ele mandou um recado dizendo assim, diga à sua tia, porque eu fui professora da filha da falecida, né?
diga a ela, a sua tia, que ore para ela ressuscitar. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu olhava para a criatura que não ia ressuscitar. Eu não tinha fé, né, para isso. E eu olhava para a menina que me pediu, que tinha 15 anos. E eu fiquei naquela luta. Eu digo, se eu não orar, a menina vai crescer e vai dizer, minha tia não orou porque ela não queria que minha mãe ressuscitasse para casar com o marido dela. Eu digo, eu vou orar. Aí chamei o povo. Eita, o povo foram bem solícitos, viu? Encheu a casa. Logo sabia o quê? A ex com a atual, né? Todo mundo sabia dessa história. E eu comecei a orar, que ela ressuscitasse, que não sei o quê. Eu comecei a orar, irmãos. Foi uma oração bem, sabe? Um mico muito grande. Mas nós oramos, viu? Oramos com fé e com fervor. Mas ela não ressuscitou, não. A amante já era. Fique em pé. Vamos. Sim, ela também esqueceu, né, de dizer que na vara da infância ela trabalhou junto com o juiz, né? Então Deus levou Ingrid, né, à mais alta posição que ela poderia pensar através da profissão dela, né, no fórum, trabalhando ao lado do juiz, sendo assessora, né, de um juiz. Então Deus realmente fez infinitamente mais, né, 6 anos trabalhando na vara da infância e da adolescência, da família. Então assim, Deus fez algo muito lindo, né, e eu sei que você também pode experimentar as mudanças através da palavra de Deus. Porque tudo que ela falou aqui se resume a isso. A palavra foi quem renovou a mente, as emoções, né? Quebrou todos aqueles conceitos errados. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Obrigado, Senhor, por esse testemunho tão tremendo de fé, de superação. Mas porque a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. A Tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida. A Tua palavra é como semente que quando cai em terra fértil, Senhor, num coração sedento e faminto, essa palavra produz frutos. E Ingrid é um testemunho vivo, Senhor, da transformação que a Tua palavra é possível fazer. Deus, nós não precisamos ficar presos ao nosso passado, à nossa história de dor, Senhor, de abusos, de perdas, de violência, de agressões. O Senhor pode ir lá nos resgatar e nos fazer assentar entre príncipes. O Senhor pode fazer, e foi isso que o Senhor fez na vida de Ingrid. Somos testemunhas agora do que ouvimos, e eu creio também que o Senhor está fazendo na vida de cada um aqui mudanças, curas, transformações. Que a Tua palavra nos renove, Senhor, em nome de Jesus. Vamos terminar.